Pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando de Copa do Brasil, oitavas de final da competição. E tivemos aí no Maracanã, derrota do Flamengo, 1-0 para o Atlético Mineiro, gol marcado pelo Coelho no segundo tempo de uma bobeira da zaga do time do Flamengo, né? O erro do Léo Pereira e o Coelho fazendo o gol para a equipe do time do Atlético, aproveitando a bobeira da zaga e aproveitando a chance de marcar 1-0 para o Atlético Mineiro, que levou a vantagem para o segundo jogo da Copa do Brasil, né? O No primeiro jogo, nas oitavas de final da Copa do Brasil, deu o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu e tem a vantagem de, de garantir essa classificação por um empate para se classificar. Então, o Flamengo tem que reverter a situação lá em Belo Horizonte, lá na Arena MRV, e tem aí, né, as equipes, né, que protagonizaram mais um jogo equilibrado, intenso, mas só que dessa vez a equipe mineira levou a melhor em lance, né? De um lance, né, em que o Flamengo, né, teve uma bobeira na zaga, né, com o Léo Pereira e o Coelho fazendo gol diante do Flamengo no Maracanã. Mas vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, com vocês no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. E às 11 da manhã de todo sábado, o nosso programa ao vivo pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, tudo juntinho, pela Rádiosnet e acompanhando pela Rádio 98.7 FM, Rádio Nossa Senhora de Copacabana e também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, com o Geraldo Rodrigues, Alberto Baide, eu, toda a nossa equipe, falando sobre o futebol carioca, sobre a seleção brasileira e no esporte, é claro, com muita opinião, com muita informação para você e por você, ouvinte e assistente do nosso trabalho, tá bom? Vamos falar aqui desse jogo que aconteceu no Maracanã, pela Copa do Brasil, né? O primeiro tempo que o Flamengo tomou na situação das rédeas, né? Controlando aí a posse de bola na maior parte do primeiro tempo e teve mais iniciativa no campo de ataque. Enquanto o Atlético fechou bem as linhas, os espaços com uma marcação bem aplicada, numa espécie de 3-4-3 da equipe do time do Atlético Mineiro. E quando teve a bola, teve os contra-ataques, né? Os contra-ataques com velocidade. E o Hulk que teve uma grande chance, uma oportunidade da equipe mineira, né? Ou melhor, teve a chance, né? Mas desperdiçou, furou o, o chute, né? Momentos depois, a equipe do Flamengo correspondeu no lance do Pedro, certo? O lance do Pedro em finalização para fora. E a melhor chance do jogo foi através aí do Everton Araújo, no chute colocado que acertou no travessão. E na reta final, os dois times colocaram mais intensidade e trocaram lances perigosos, né? No finalzinho do primeiro tempo, mas não passou do 0-0, faltando aí a situação de precisão para abrir a contagem, né? E no segundo tempo, o Atlético voltou melhor para o segundo tempo, com mais presença no ataque, se arriscando, ou melhor, arriscando chutes de média distância com o Gustavo Scarpa e também o Igor Gomes, mas o gol saiu em um momento de bobeira da defesa do Flamengo, né, na saída de bola mesmo, mas o gol saiu, mas o gol saiu em uma bobeada na defesa do Flamengo, no momento de bobeira da zaga do Flamengo, né? É, com a situação de saída de bola, né? E o Léo Pereira arriscou um passe para o Ortiz na frente do gol e o Coelho anteviu a jogada e se precipitou para ficar com a bola e aí depois só precisou abrir a contagem, mandando para o fundo da rede, colocando no cantinho do goleiro Rossi para abrir a contagem, né? Aos 20 minutos. E o Felipe Luiz promovendo aí as substituições, né? Promovendo também as estreias de Saul, do Saul, do Emerson Royal e também do Samuel Lino. Samuel Lino que entrou no jogo muito bem, diga-se de passagem, na partida. E
deram mais gás à equipe do time do Flamengo com essas mudanças e a qualidade para o ataque, que passou a fazer um duelo difícil com bem postada a defesa do Atlético. O Alonso, o Rabelo depois, né? E o Lianco foram firmes ao proteger a área, inclusive, e neutralizar o Pedro, principalmente. Mas o Samaulino, nesse lado da ponta esquerda, que, que principalmente que é ensaboado, né? Diga-se de passagem, é um jogador ensaboado que sabe driblar, inclusive, na marcação adversária, né? Dos marcadores, e conseguiu, né? E conseguindo, né? Que é um jogador que é arisco, né? Inclusive. E o rubro-negro insistiu nos minutos finais, não, com o Royal chegou a acertar uma bola no travessão. E o Lino, né, fez boas jogadas individuais pela ponta, que eu já falei. E no último lance do jogo, o lateral chegou a dar uma assistência para o gol de empate do Flamengo com o Samuel Lino fazendo gol. Mas só que o, o assistente, mas, o assis, mas o assistente apontou impedimento, né? A marcação de impedimento e o Atlético saiu com vitória no Maracanã. Então, o Flamengo tem que reverter o resultado lá em Belo Horizonte, tem que reverter lá em Belo Horizonte o resultado, o adverso de 1-0 para o Atlético, né? O Atlético com empate classifica para as quartas finais e o Flamengo tenta reverter o resultado. Então temos aí esse jogo na próxima quarta-feira, esse jogo aí entre Atlético e Flamengo lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, certo? Na Arena MRV, tá bom? E teremos aqui os jogos também no Campeonato Brasileiro nesse final de semana. O Flamengo vai encarar contra o Ceará no domingo, fora de casa, no Castelão, lá no Ceará, às 18h30, no mesmo horário, no mesmo dia. Temos aí o Atlético enfrentando contra o Bragantino em casa, lá em Belo Horizonte. Então, temos aí esses jogos no Campeonato Brasileiro e o Flamengo tentando reverter o resultado lá em Belo, na Copa do Brasil. Certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Em mais um Põe-Jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando o seu like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho. E também acompanha também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Também o nosso programa ao vivo às 11 da manhã de todo sábado pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, pelo site rádio nsc.com, tudo junto, e também pela Rádiosnet, e também acompanhando pela Dial 98.7 FM, acompanhando de tudo que está acontecendo no futebol carioca, a seleção brasileira e também no esporte em geral, com muita opinião e informação para você, amigo, minha amiga, ouvinte e assistente do nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado pela companhia de sempre e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, aquele abraço, felicidade a todos e até a próxima. Valeu, galera!